Meu nome é Camila, eu faço os códigos lá na Acreditas. Eu organizo o Rails Girls aqui em São Paulo e o Dev Summit também. Vocês podem me achar no Twitter como Campus Mila, com 2 As no final, é o jeito mais fácil de falar comigo. Acreditas, para quem não conhece, é uma plataforma online que oferece empréstimo com garantia, que é um empréstimo que você coloca a sua casa ou seu carro como garantia. Com isso, a gente tem um risco muito menor e a gente transfere isso nos juros, então a gente consegue oferecer um juros bem baixo, bem mais baixo que empréstimo pessoal. A gente também aí tem alguns links das nossas redes, a gente tem um monte de vaga, inclusive para produto. Então, acompanhe a gente. Como eu falei, eu organizo o Rails Girls aqui em São Paulo. O Rails Girls é uma iniciativa mundial. O objetivo é incluir mais mulheres em TI. A gente faz isso através de um workshop de Rails. Teve um ano que foi aqui no Nubank, inclusive. A ideia é a gente servir de inspiração para mulheres, para que elas entrem mais na tecnologia. A gente sabe que é um ambiente extremamente masculino. Então, o Rails Girls é uma das iniciativas que tenta incluir mais mulheres e tal. O Women Dev Summit foi uma junção de algumas comunidades, então, do Rails Girls e mais outras 3, com o objetivo de incentivar as mulheres que já estão em tecnologia ou que querem entrar também. A gente vê muita coisa para a mulher que está entrando e tal, mas para quem já está, é muito difícil se manter ali, porque tem um ambiente tóxico. E o Women Dev Summit a gente criou com o objetivo de fazer palestras, oficinas, painéis, para incentivar a galera que já está, para mostrar, olha, a gente tem mulher em tecnologia e a gente é muito foda. Então, vamos lá, vou falar sobre boas práticas de arquitetura. Na verdade, o que eu vou falar é sobre Clean Architecture, que é um tipo de arquitetura. Só para entender melhor aqui, quem aqui é dev? 3. Legal. O resto é tudo produto ou tem outras coisas? UX? Mas o resto é tudo produto. Produto levanta a mão também, para não ficar assim. Legal. Tem alguma coisa que eu não falei? Tem outra? Agile. Alguém trabalha com agilidade? Massa. Então, vamos lá. Antes de começar, senta que lá vem história. Pensa assim, comecei uma startup agora, tem poucas pessoas ali desenvolvendo, né? Tem, sei lá, umas 3 pessoas. E aí a produtividade está a 1000, né? Pedir uma coisa, está entregue, assim, coisa de dias, horas, talvez, e tal. E aí, conforme o tempo vai passando, conforme o time vai crescendo, essa produtividade vai caindo. E vai caindo até um momento que você tem um time grande, você já tem uma empresa bem consolidada, mas fazer uma mudança que era para ser simples, demora dias, semanas, até meses. Quem nunca passou por isso na empresa, sendo dev ou sendo a pessoa de produto ali, vai passar, acontece. E por que isso acontece? Né? Por que a gente tem essa queda de produtividade quando o ideal era, independente do tamanho do time, independente do tempo que passou da empresa, que a produtividade se mantesse relativamente estável ali, lá em cima, naquela linha vermelha ali. Muito disso acontece porque a gente deve ter essa mentalidade de, até produto também, vem pressão de tudo quanto é canto, inclusive de produto. Olha, Nath. De que a gente precisa entregar logo, então, puta, vamos assim mesmo, vamos entregar desse jeito aqui mesmo, que aí depois a gente volta e a gente arruma. O problema é, a gente não volta, a gente não arruma. Vai ficar com débito técnico, vai ficar com um negócio que, assim, não vai dar para trabalhar e vai cair a produtividade, eventualmente. E a gente cria um software que a gente chama de Big Ball of Mud, ou grande bola de merda, olha só, como esse emoji representa aí. E trabalhar nesse tipo de software não é fácil, não é trivial, porque eu quero fazer uma mudança simples aqui e eu não consigo. E aí, muito do que eu vou falar agora é baseado nesse livro, chamado Clean Architecture, do Robert Martin, ou Uncle Bob. Recomendo bastante esse livro, independente de ser dev ou não. E ele conta uma historinha nesse livro também que ele deu um problema para algumas pessoas resolverem. Acho que era Fibonacci. E aí, essa pessoa foi resolvendo, ela tinha que resolver esse mesmo problema durante 6 dias, só que num dia resolvia com TDD, outro dia sem TDD. TDD, para quem não conhece, é uma metodologia de desenvolvimento que você faz os testes antes de você fazer o seu código. E aí ele percebeu nesse experimento que sempre com TDD ia mais rápido do que sem o TDD. Independente, como ele estava fazendo uma tarefa repetida, né, conforme o tempo passava, ele diminuía o tempo que ele ia levar. Mas sempre com o TDD era mais rápido, era mais eficiente do que sem o TDD. Então, e aí, com base nisso, ele fala que o fato é que, se você fizer bagunça, se você escrever o código de qualquer jeito, vai ser sempre mais devagar do que você manter bonito, manter limpo, né, manter o seu código eficiente, legal. E aí a gente entra no conceito de arquitetura, que tem um pouco ali a ver com o TDD. Né? Acho que o TDD faz parte de uma metodologia de desenvolvimento para você prezar uma arquitetura boa do seu código. Se a gente pensa na arquitetura como definição, arquitetura fugindo de tecnologia, eu tenho do tipo uma planta de alguma coisa. Se a gente olha para essa imagem, eu vejo que ali tem algumas cadeirinhas, eu tenho uma cafeteria ali do lado e tal, tem um formato X, ali tem um palquinho, aparentemente.
Então, poderia ser a arquitetura de um ambiente como esse, um auditório, certo? Eu não preciso entender de arquitetura para olhar para esse desenho e saber do que ele está falando. Da mesma forma, esse outro desenho, não sei se dá para enxergar as linhas aí do fundo, mas eu tenho ali uma coisa, ali no meio alguma coisa parece uma mesa e tal, então eu posso assumir que é uma sala de jantar, alguma coisa assim. Eu tenho quartos ali, eu tenho desenhos de camas, eu tenho um desenho de uma privada, de uma pia, então um banheiro. Eu tenho aqui uma cozinha, tenho um desenho de pia, de fogão. Então, eu olho para esse desenho, apesar de eu não saber absolutamente nada de arquitetura, eu consigo saber do que ele se trata, certo? Eu consigo saber que é uma casa, um apartamento, algum lugar onde as pessoas moram e dormem, sei lá. E no fim das contas, uma boa arquitetura é uma arquitetura que vai ser tipo essas aí. Ela vai gritar a intenção dela, vai falar assim, ó, eu sou isso. Você vai olhar, você não vai ter dúvida do que ela está falando. E a mesma coisa se aplica quando a gente está falando de software também. Se eu tenho um software que tem mais ou menos essa carinha, e aqui já mostrando, não código, né, mas estrutura de um projeto mesmo, eu tenho ali na minha pasta principal, eu tenho uma pastinha chamada Controllers, uma pasta chamada Models e uma pasta chamada Views. O que eu sei do software dessa empresa? Nada. Eu não sei absolutamente nada do software dessa empresa, a não ser que ela use um padrão de arquitetura que a gente chama de MVC. Então, mas poderia ser tipo do Nubank, podia ser da Acreditas, poderia ser de qualquer outra empresa, e não tenho como saber, eu só sei que ele usa um padrão de arquitetura X. Agora, se eu tenho uma minha pasta principal, algo que tem, entre outras coisas, algo que diga ali, Auto, Financing, Refinance, e Home Refinance, eu sei que é de uma empresa que faz refinanciamento de imóvel e refinanciamento e financiamento de automóvel, tipo Acreditas. Então, quando eu tenho a minha arquitetura, quando o meu código está dizendo o que o meu software faz, é muito mais claro do que está acontecendo ali, é muito mais fácil. Se eu precisar modificar esse código, por exemplo, e precisar mexer numa regra de auto-refi, eu sei onde eu tenho que ir procurar para mexer nisso, certo? Então, da mesma forma que na arquitetura normal, a planta lá diz o que é o meu projeto, do que a gente está falando, no código também deveria ser assim. E aí a gente entra num conceito chamado Domain Driven Design. Alguém aqui já ouviu falar sobre isso? Bastante gente até. O DDD ele tem bastante coisa nesses livros. O primeiro, o azulzinho, é o mais tenso de ler, do Eric Evans, ele que cunhou o termo DDD primeiro. E os outros dois é do Val Vernon. O último é bem tranquilo de ler, eu recomendo bastante, que é o Domain Driven Design Distilled. Dois conceitos chaves que tem nesses livros, o primeiro deles é linguagem ubíqua, ou seja, o meu código tem que falar a mesma coisa que a minha galera de negócio, que a galera de business está falando. Então, se a minha pessoa de business lá está falando cliente, o meu código não pode falar usuário, porque usuário não é a mesma coisa que cliente. Da mesma forma, o meu código também não pode falar CIF, porque o que é CIF? Alguém sabe o que é CIF? Pois é, mas tinha isso num código nosso lá na Acreditas, tipo, um tempo, assim, para querer dizer cliente. E não significa nada, você fica tipo, puta, que merda que é essa? O que é CIF, sabe? Tipo, então, se a minha pessoa de business está falando cliente, o meu software tem que dizer o quê? Cliente, é isso. A gente gosta de codar em inglês, então, ao invés de querer escrever cliente, pode escrever customer. Então, tem uma tradução ali, mas é mínima, e aí, beleza. Mas o ideal, que a linguagem ubíqua fala, é que o seu código está dizendo exatamente a mesma coisa que a pessoa de business está falando. O seu código tem que refletir exatamente o que o negócio é. Certo? Outro conceito que tem no DDD também é a questão da arquitetura em camadas, e a gente volta para a arquitetura na questão de software mesmo. Ao invés de eu pensar no meu software de forma totalmente, sei lá, linear e tal, eu desenho cada pedaço do meu software numa camada X, e essas camadas têm ligações entre elas. Então, ali no topo, eu tenho uma camada de apresentação, que é onde estaria tipo front-end, ou qualquer outra forma de comunicação com o meu cliente. No meinho, eu tenho as minhas regras de negócio, então, tudo que é relação à regra de negócio mesmo do cliente. E embaixo é o domain, que é onde entra principalmente a parte do DDD, que é o que o meu software é, então, tipo aquela parte de auto-refinancing, financing, estaria ali em domain. E aí, paralela a elas, a gente tem uma camada de infraestrutura que cuida para tipo, fazer request externa, consultar banco de dados, essas coisas. Esse desenho foi evoluindo ao longo do tempo, então a gente foi desenhando esse desenho de algumas outras formas. Aquela camada de infraestrutura que antes estava paralela, que todas as camadas tinham acesso a ela, agora passa a ser mais embaixo, só ali no domain. Só o domain tem acesso a ela. E aí esse desenho foi evoluindo ao longo do tempo, e não dá para ver muito bem, mas a setinha ali de domain para infraestrutura mudou a ordem. Então, agora, domain não conhece a minha infraestrutura, mas a minha infraestrutura pode conhecer o domain. E aí, um outro jeito de representar esse desenho é numa bolinha assim. Então, eu tenho a minha camada de apresentação e de infra ali no mesmo lugar. Eu tenho a minha application e o meu domain ali dentro, sendo que eu só consigo conversar de fora para dentro.
E isso é conhecido como a Clean Architecture, né? A arquitetura Clean. Também é conhecido como arquitetura Onion ou arquitetura hexagonal. Esse é o desenho, mais ou menos, do Clean Architecture, né, que a gente chegou aqui agora. Esse é o desenho real do Clean Architecture que o Uncle Bob mostra no livro dele. Então, se vocês repararem ali, tem a parte externa ali, onde eu tenho a apresentação, então, o que seria ali o web, UI. Eu tenho o banco de dados e devices, que seria a minha parte de infraestrutura. Para dentro, ele divide os círculozinhos um pouco melhor ali, então, ao invés de 3, eu tenho 4, mas a ideia é a mesma. Então, ali na parte de use cases e entidades, eu tenho a minha parte do domínio mesmo, e para fora eu tenho os adapters para conversar do mundo de fora para dentro. Eu vou explicar um pouco melhor isso. Mesma coisa aqui, esse é o desenho da Onion, também tenho camadinhas, e cada uma delas tem um significado que está de acordo com aquele desenho anterior. E esse é o da hexagonal, que é tipo, ao invés de uma bolinha, é um hexágono, e a bola de fora é o que está fora do hexágono ali, mas é a mesma coisa. Então, no fim das contas, é tudo igual. Claro, porque existem várias coisas, elas são diferentes, tipo, existem esses vários conceitos, então elas têm as diferenças entre si, né, mas são detalhes. No fim das contas, a ideia por trás de todas elas é a mesma. E qual é essa ideia, né? A ideia é que essas arquiteturas elas sejam independentes de frameworks. Então, não importa se eu estou usando Rails, se eu estou usando Django, se eu estou usando nenhum framework. Não importa para a minha arquitetura, porque o meu software, o meu negócio, não é um software Rails, ele é um software da Acreditas. É independente de UI também, então não importa o que eu estou usando para a minha telinha, para o meu front-end, para a entrega para o usuário, seja um site mesmo, seja, sei lá, uma API. Não importa como eu esteja entregando isso para o meu usuário, a arquitetura deveria ser resiliente e é o suficiente para, tipo, mudei alguma coisa nesse sentido, tá ok, continua funcionando. É independente de banco de dados também, então não importa se eu use o Postgres, se eu use o MySQL, se eu use qualquer coisa. Se eu quiser mudar o meu banco de dados por algum motivo, é para ser tranquilo fazer isso. É para ser independente de agentes externos também, então, do tipo, lá na Acreditas, a gente precisa consultar o Serasa da pessoa para saber se a gente pode dar um empréstimo ou não. Então, se o Serasa resolver mudar como ele responde, não deveria afetar a nossa aplicação, ou deveria mudar só num lugar e o resto da aplicação continua funcionando. E a grande ideia aqui também é que seja facilmente testável. Então, do tipo, como está tudo, cada coisa na sua camadinha, está tudo separadinho, então eu testar isso, eu fazer os testes dentro do código mesmo, é para ser bem tranquilo. E aí, quais são as regras do jogo quando a gente fala desse tipo de arquitetura? Eu estou vendo a galera tirando foto, eu vou disponibilizar os slides depois, então, se vocês quiserem olhar no final, está suave. Qual é a regra do jogo aqui? Primeiro, respeita as camadas. Né? Então, a gente tem cada uma daquelas camadas lá, elas existem por um motivo, então elas precisam ser respeitadas. Eu vou usar o desenho do hexagonal, porque eu acho mais bonitinho, mas entendam como qualquer um daqueles outros desenhos lá. Ali no meio, que é a Core Application, que é o que eu tinha mostrado antes com Domain e Use Case, são coisas que o meu sistema é e o que o meu sistema faz. Então, é isso que a gente tem ali no meio. Do lado de fora, a gente tem coisas que o meu sistema não liga. Então, o meu sistema, tipo, para mim, não importa se eu estou com um site de um jeito X ou de um jeito Y, certo? Da interface do meu cliente. Não importa para o meu sistema como aquilo está sendo mostrado para o cliente. Então, são coisas que meu sistema não são importantes, claro, mas que meu sistema não liga, então ficam nessa parte de fora. E ali, entre essas duas coisas, tem o que a gente chama de adapters, que é um adaptador mesmo. Né? Então, tem o mundo de fora, tem o mundo de dentro, a gente tem que comunicar entre eles. Esses adapters fazem essa comunicação entre os dois. E a segunda regra é que as dependências são sempre de fora para dentro. Então, o meu mundo externo pode se comunicar com os adapters podem se comunicar com a minha Core Application. O meu mundo externo pode querer tipo, passar por cima dos adapters e falar direto com a minha Core Application. Não é muito recomendado, mas tipo, ok. Mas a volta, então, a minha Core Application falar com o adapter ou com o mundo externo, ou o adapter falar com o mundo externo, não pode. Então, não façam isso, certo? Se vocês virem o dev falando isso, falam, não pode. Coisas que a gente vê no nosso mundo externo ali. Então, tem coisas, como eu falei, banco de dados, pode ser a minha interface, né, o site, o front-end, pode ter frameworks, então, como eu falei, de Rails, Django, essas coisas. Se eu quiser fazer coisas agendadas também, então, rodar todo dia, 3 horas da manhã, eu vou rodar um negócio lá para fazer alguma coisa, não sei. Também está fora, faz parte do mundo externo. Se eu quiser fazer uma interface por terminal para outros devs, não sei, também está no mundo externo. Se eu quiser fazer uma API, também tudo mundo externo. Dentro do Core Application é onde entra a parte do DDD que eu tinha falado antes. Então, aqui tem um desenho só Core Application, que é como o hexagonal mostra, mas lá no desenho que eu mostrei antes é a parte de Application e a parte de Domain. O que o meu sistema faz e o que o meu sistema é. Lá na Acreditas, por exemplo, a gente está falando do que o sistema é, que eu posso chamar de entidades também, que é como o Clean Architecture
mostra e tal, que ele fala, eu tenho coisa do tipo um cliente que tem algumas coisas dentro dele, tem comportamentos, tem atributos e tal. Eu tenho imóveis, eu tenho automóveis, os dois juntos são garantias, né? Eu posso chamar, pode ser que a minha solicitação ela tem garantias dentro dela, né? Então ela pode ser um carro, pode ser uma casa. Eu tenho um conceito que a gente chama de análise de risco para saber se eu posso dar ou não um empréstimo para a pessoa, que precisa de uma data, de um resultado daquilo. Então, isso faz parte do que o meu sistema é. Você vai juntar tudo isso, tem mais coisas, obviamente, né? Mas você vai juntar tudo isso e vai, tipo, beleza, isso é acreditas. Quando a gente fala do que... Ops. É isso aí. Quando a gente fala do que o sistema faz, que no Clean Architecture ele chama também de use case ou interactor, são coisas que acontecem em torno do que o meu sistema é. Então, eu tenho, por exemplo, a minha solicitação de empréstimo ali no meio. Eu posso criar uma solicitação de empréstimo, né, solicitar um empréstimo. Eu posso analisar o risco dessa solicitação para eu saber se eu posso ou não dar um empréstimo para aquela pessoa. Eu posso descartar aquela operação, aquela solicitação, porque a pessoa não quer mais, ou porque ela só estava pesquisando, ou porque a gente realmente não pode dar andamento ao processo lá. Eu posso também conceder um crédito para a pessoa, né? Então, deu tudo certo, a pessoa mandou um monte de documento e tal, assinou, e eu dei o dinheiro para ela, que é o que a gente quer fazer sempre. Então, isso faz parte do que o meu sistema faz. Esses use cases eles têm mais ou menos essa carinha, então, tem alguns dados de entrada, nesse caso de criar uma solicitação. Eu tenho os dados do cliente, da minha garantia e da minha solicitação mesmo, tipo, quanto a pessoa quer de dinheiro, taxas, essas paradas. E aí o fluxo funciona da seguinte forma. Então, o use case que ele faz é definir o fluxo do que acontece naquela situação. Então, para eu criar uma solicitação, a entrada ali é o cliente pedir um empréstimo com os dados acima. Então, essa parte está antes do meu use case, né, como aquele use case começa. Depois, meu sistema precisa validar esses dados, eu preciso criar realmente uma solicitação. Depois, eu vou enviar um e-mail para o cliente falando, tipo, beleza, sua solicitação já está aqui, a gente vai entrar em contato com você. Então, isso é uma coisa que, tipo, isso é um use case, é uma coisa que o meu sistema faz, ele interage com as coisas que o meu sistema e define um fluxo de coisas para aquele caso específico. Então, a gente pode ter vários outros casos que estão relacionados à minha aplicação. Quando a gente junta essas duas coisas, o que o meu sistema o que o meu sistema faz, a gente tem a empresa em si. Então, o meu software que está desenhado aqui, ele deveria mostrar exatamente o que minha empresa o que minha empresa faz. E a gente tem aquela partezinha do meio lá, que são os adapters, né? Esses adapters, como eu falei, eles convertem as coisas do mundo externo para as coisas do mundo de dentro ali do domínio da Core Application. Eu vou colocar ali o exemplo de use case, que também pode ser chamado de interactor e tal. E o que eles fazem quebrou ali o negócio. Então, o meu mundo externo vai ter uma comunicação, quer fazer alguma comunicação com o meu mundo de dentro. Então, por exemplo, criar uma solicitação. Ele vai fazer isso através de um controlador, que é um tipo de adaptador que vai pegar uma request de fora e tratar para o mundo de dentro, que é o que meu sistema o que meu sistema faz. Depois que meu sistema fez o que precisava fazer, ele precisa devolver para o cliente, falando, tipo, terminei, está tudo certo, toma aí os dados. Então, a gente tem outro tipo de adaptador, que é, no caso, um presenter. Daqui o detalhe de controller presenter não importa muito, mas ele vai adaptar a resposta do que meu sistema faz, do final lá, do use case, para o meu mundo externo, e aí meu cliente vai ter a resposta que ele precisava. Então, ele pediu alguma coisa, a gente processou, fez um monte de coisa, e vai voltar para o mundo externo, através do presenter. Mas, espera aí, e o negócio da regra de dependência que eu falei antes, né? Então, assim, tem alguma coisa esquisita aí. Existe um princípio chamado de inversão de dependência, que apesar do fluxo de controle ser do adapter para dentro do domínio e do domínio para fora, a gente tem algo que a gente chama de input e output ports, isso numa linguagem mais tipada, que a gente tem interfaces e tal, que são coisas que estão dentro da minha aplicação, estão dentro da minha Core Application, mas que o meu adapter conhece. Então, o meu adapter pode conhecer o que tem dentro, certo? E o que tem dentro ali no verdezinho mais escuro pode se conhecer também, porque está dentro da mesma camada. Então, aquela parte, ela é independente do que eu estou usando para presenter, para controller e tal, não importa. Então, a gente tem do tipo é como se fosse uma interface mesmo. Então, ali eu consigo saber mais ou menos como vai ser lá para fora, eu defino uma interface do que eu vou responder. E apesar do fluxo de controle ser de dentro para fora, de fora para dentro, de dentro para fora, no fim das contas, as dependências são sempre só de fora para dentro, e o meu de dentro para fora nunca vai existir. Em linguagens que não são tipadas, como aqui eu mostrei que tem interface, do tipo Ruby, do tipo Python, a gente usa injeção de dependência, que é uma outra coisa que acontece, né? Então, não sei se dá para enxergar aí, mas eu tenho eu tenho um controller ali em cima, no azulzinho mais de cima, que é o que eu mostrei lá, um dos adaptadores para HTTP.
Eu tenho um repositório, que é um adapter para fazer coisa no banco de dados, então, para eu persistir, salvar, fazer update, buscar e tal. E, do outro lado, eu tenho um use case, que também está lá com a bordinha verde um pouquinho mais escuro. No meu código mesmo, ali onde eu tenho aquele create, eu não faço ideia do que é o repositório que eu estou usando ali. Não importa qual é o repositório que eu estou usando ali, eu estou usando algum repositório. Mas, no meu initialize, né, quando eu estou dando início àquela classe, eu estou passando, tipo, ó, esse é o repositório que você vai usar. Se o meu adapter ali, meu controller quiser, eu tipo falar, não, o repositório não é mais esse, é outro, ele vai falar, tipo, é outro repositório e a minha classe não vai mudar nada o comportamento dela. Por que isso é importante? Eu tuitei esses dias para a galera, porque assim, eu falei, não sei, falei um monte de coisa, tal, mas eu geralmente mantenho sempre no mesmo, então eu perguntei no Twitter o que a galera usaria como argumento para convencer pessoas de negócio que essa parada é importante. Tem um linkzinho aí, não sei se dá para ver, não dá para ver, mas acho que é importância, _clean, _arc, no Bitly. É o link do meu tweet sobre isso. Eu tive muitas mais respostas do que eu esperava, eu tive respostas muito boas, então acho que vale a pena dar uma olhada nesse tweet. Acho que agregou muito para mim e acho que agregaria muito para qualquer pessoa. Uma das pessoas que respondeu foi a Cíntia, e ela fez uma analogia que eu achei muito legal. Imagina que você está construindo uma aplicação, você quer construir um Frankenstein todo tipo tortão, grudado, os negócios mal nada a ver, ou você quer, ela falou Avenger, mas aí eu resolvi colocar a Shuri do Pantera Negra, porque ela é muito mais maravilhosa do que qualquer outra Avenger, certo? Poderia ter colocado a Viúva Negra também, porque ela é sensacional. Mas, enfim, do tipo, o que você quer construir como aplicação? O que você, de produto, também quer ver de, tipo, o negócio ali, o negócio que você está defendendo, que você está querendo criar como aplicação? Você quer o Frankenstein ou você quer a Shuri, sabe? Você quer outra analogia, que a Juliana Dias fez também, que eu achei muito massa. Você quer construir um barraco, então, pensando naquele conceito de arquitetura mesmo. Às vezes você não tem recurso nenhum, então um barraco é o máximo que você pode fazer. Mas você prefere, como produto ou como dev, construir um barraco que está sujeito a cair com uma chuva um pouco mais forte, ou você quer construir uma mansão gigantesca, bonitona, com piscina, toda linda. Se você quiser fazer uma modificação, é simples e tal, pode adicionar várias coisas. E aí, e de novo, né? Então, tipo, ter uma arquitetura bonita, voltando naquele primeiro desenho que eu mostrei, você quer manter isso de produtividade, uma produtividade sempre alta e boa, ou você quer que caia, como eu mostrei antes na historinha lá. Quando a gente pensa em Clean Architecture, a gente está sempre pensando em... o foco passa em ser entregar a coisa certa, porque a gente está focado em representar no código que o business está falando. Então, os devs e as devs, vão ficar muito mais felizes e entendendo o negócio, entendendo o que você está fazendo no seu business. Então, como eu falei, né, os devs vão entender tudo que você está falando de business. Então, você vai poder falar, você de produto, e você vocês vão conseguir conversar de igual para igual, porque os dois vão estar entendendo a mesma coisa. A gente ganha muito de manutenibilidade. Então, aquele problema que eu falei no começo, de conforme passa o tempo, adicionar uma coisa que era para ser simples, demora dias, demora meses. Quando a gente pensa em fazer o código mais bonitinho, a gente ganha manutenibilidade, que é o fato de eu consigo mexer mais no meu produto de forma mais simples, eu consigo manter ele, eu consigo adicionar e remover coisas novas de uma forma mais simples. E você também ganha a felicidade das devs, porque eu gosto muito de fazer código bonito. Eu faço um código bonito e falo, nossa, que coisa bonita, assim, sabe? E, assim, não se compra essa felicidade, sabe? Então, é importante ter esse tipo de arquitetura para a gente ficar feliz quando está codando. Então, felicidades, né? E aí, algumas frases impactantes, então, para finalizar, com chave de ouro, né? Primeira coisa delas, esse tipo de arquitetura não é bala de prata, então, às vezes, você tem um problema que é muito simples, e aí fazer uma arquitetura desse tamanho e tal, ela é um pouco mais complexa, apesar de fazer muito sentido. Às vezes, não vale a pena, então, você vai ter muito mais trampo para fazer isso do que você conseguiria fazer uma coisa mais limpa de uma forma bem mais simples. Então, não precisa fazer a arquitetura dessa forma para fazer uma coisa bonita, para fazer uma coisa direito. Então, não assumam que isso é uma bala de prata que vai resolver todos os problemas do mundo. E aí, finalizando também com uma frase do Uncle Bob, ele fala que o único jeito de ir rápido é indo bem. Então, o único jeito de você fazer as coisas rápido, entregar e fazer sentido ao longo da vida, ao longo do seu business, é fazendo isso bem, não é fazendo de qualquer jeito. Então, agora, vocês têm que ser advogados contra Go Horse, tá bom? Sem Go Horse mais. Mas uma última do Martin Fowler, para não ficar só no Uncle Bob, ele fala que qualquer idiota, né, não sei, tradução mais ideal para full, pode escrever um código que o computador pode entender. E realmente é simples, você faz um código lá de qualquer jeito, o computador entende, compilou, foi, boas.
quer dizer, simples assim, né? Mas, enfim, não é tão complexo. E aí ele fala que apenas bons programadores, boas programadoras que escrevem código que humanos vão entender. Então, o código, no fim das contas, o computador precisa entender também, mas a gente vai precisar mexer depois. Então, as pessoas precisam entender também. Eu preciso olhar o meu código e entender o que eu fiz daqui 2 semanas, daqui 1 mês, daqui 1 ano, para que eu consiga mexer lá quando eu precisar, quando o business precisar mexer lá. Então, era isso aí. Muito obrigada. Esse é o link da palestra.